Olá! Hoje a gente trouxe para vocês as mudanças no Imposto de Renda 2023. Segue a gente. Olá, pessoal! Bem-vindos ao 15º episódio do Pode Simplificar. Hoje nós trouxemos para vocês as mudanças do Imposto de Renda 2023. Por que a gente resolveu gravar novamente sobre o Imposto de Renda? Porque a gente teve muitas novidades em pouco tempo, termina esse mês e vocês devem estar atualizados. E para ajudar a gente, como sempre, eu peço para vocês sigam a gente, siga a gente no YouTube, nas redes sociais, dá um joinha nesse vídeo para ajudar a gente, assim como a gente ajuda vocês. E hoje, a minha companheira de pod é a minha querida Lá. Oi, Ná! Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito ansiosa para esse episódio, que vão ter várias novidades para vocês. E oi, pessoal da live, boa noite. Isso, a gente trouxe para vocês não, né? Para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo gravar a live, para ver qual é a nossa realidade, para trazer uma coisa diferente para vocês também. E trouxemos novamente aqui a nossa maravilhosa. Bom, deixa eu ler o currículo dela primeiro, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais de quem eu tô falando, que ela é uma pessoa sensacional, sabe tudo de imposto de renda. Ela é técnica contábil, graduada em ciências contábeis, tem MBA em gestão tributária, é diretora no SEAC, tem experiência de mais ou menos 20 anos de contabilidade. A carinha dela só engana, porque ela tem uma boa idade, viu, gente? E ela é contadora e gerente geral da Conte Farias. Eu trago para vocês hoje a minha querida, minha amada Ana Lúcia. Bem-vinda, Ana! Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Espero estar acrescentando bastante aí para vocês. Ah, faltou colocar aí que ela é pós-graduanda em holding. Tá fazendo especialização em holding. Ela não para nunca, né? Não para. Junto com a minha doutora Laís. E me arrastou ainda. Bom, gente, bora lá? O que a gente fez? Para deixar mais dinâmico para vocês esse episódio, a gente colocou uma caixinha no Instagram essa semana para que a gente conseguisse responder as dúvidas de vocês. Porque muitas coisas que vocês querem saber, vocês procuram na internet. Agora, as dúvidas mesmo, aquelas coisinhas que tem no dia a dia, né? Que a gente tem a vivência. As pessoas, quem melhor do que o nosso público para perguntar pra gente, né? Então a gente abriu a caixinha e a gente vai responder essas. A gente não, a Ana Lúcia vai responder essas caixinhas pra gente, tá bom? Vamos começar, Ana? Bora, Sim. vamos. Importante frisar que nem sempre o que está na internet é correto. Então, por isso, procure sempre o bom profissional. E não é à toa que a gente trouxe a melhor no imposto de renda. É isso aí. Obrigada. Vamos começar então. Primeira pergunta, quem mandou pra gente foi a Aline Altessor. Ela perguntou: Ana, quais as principais mudanças do imposto de renda que teve no mês de maio? Ótima pergunta. Na verdade, a MP, né, 171 que veio aí a partir ela vem com a alteração da tabela de imposto de renda que a gente estava aguardando desde 2015, né? Então, assim, totalmente esperada, muita gente foi beneficiada com essa nova tabela do imposto de renda. Ela sai de um limite de isenção que era até 1903, agora para 2.640 aí que teve tem uma parcela dedutível agora que eles criaram de R$ 528 que não tinha antes. Então, na verdade, apesar da tabela ter ido até 2.212, tem essa parcela dedutível que aumenta para 2.640. Então, assim, foi uma mudança bem drástica na tabela, até pelo tempo, e vai beneficiar muito mais de 15 milhões de pessoas. Quem ganha até 2 salários mínimos, por exemplo, vai ser totalmente beneficiado e não vai precisar pagar imposto de renda. Então, vem essa parcela dedutível, né, na que a gente estava conversando hoje, batendo esses R$ 528, muita gente não vai ter mais esse desconto de imposto de renda, que vai valer, na verdade, para o imposto de renda do próximo ano, né? Mas que já conta, na verdade, no desconto do olerite referente ao mês de maio. Então, assim, a partir de maio, que vai ser recebimento de junho, muita gente já vai ser beneficiada ou com a redução do imposto que era descontado ou com a isenção total dele, né? Isso é bem legal. Não, e é legal, né? Porque essa atualização estava há muito tempo para sair. O que aconteceu? Tudo mudou, tudo tá mais difícil hoje em dia, tudo tá mais caro. E o desconto desse imposto estava prejudicando muita gente, né? Bastante. Salários baixos Isso. tinham incidência, porque de 2015 para 2023 tem um lapso de tempo muito grande, né? Então, isso realmente foi muito importante acontecer. Já estava desde o governo anterior, né? Para sair, mas enfim, acabou saindo agora. Mas isso vai ajudar muita gente, viu? Se vocês
sentirem diferença no holerite de vocês é por conta disso, viu? Atualizou a tabela, vai mudar muita coisa no desconto de vocês. A base de cálculo, na verdade, só mudou a primeira faixa, né? Que foi aí até 2012, acrescentando o 528, que é essa parcela nova dedutível, que vai para 2.640. A partir da segunda não teve mudança, tá? A segunda faixa ela continua. Não teve mudança nas alíquotas, apenas na parte dedutível também, de valor que é abatido. Mas só isso já ajuda, nossa, milhares de Muita pessoas, gente. bastante. Principalmente aquele pessoal que não tinha, né? Nunca teve desconto de imposto de renda e passou até agora. Sim, sim. E lembrando que ela é uma medida provisória, né, doutora? É, medida provisória, como o próprio nome diz, é provisória, ainda vai ter que passar pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional tem 60 dias para poder avaliar essa lei, pode ter algumas alterações, tá? Para depois voltar para o presidente para ele sancionar, mas tá valendo. É né? isso aí. E em maio também a gente teve a alteração do salário mínimo, também novamente, porque em janeiro a gente já teve a alteração do salário mínimo, né, que foi para 1.212, e agora em maio, no mesmo dia, ele também alterou para 1.320, o novo salário mínimo, né, que vai para recebimento também em junho, que afetou todo mundo, os aposentados, afetou a maneira de falar, né, porque ajudou, beneficiou. Tanto os aposentados como as MEIs, né? Porque aí altera o pagamento da guiazinha do DAS da MEI, como a contribuição do INSS mensal, né? As domésticas, principalmente, né? Sim. Principalmente porque também altera e aumenta aí o salário delas para recebimento, principalmente o federal, lembrando que tem os pisos estaduais, né? Isso aí. Acredito que a próxima pergunta vai de encontro com o que você falou, mas minha mãe, Margarete Freire, perguntou... Dona Margarete... A partir de qual faixa salarial começa a pagar o imposto de renda? Na verdade, a partir de 2.112,01 começa o cálculo do imposto de renda, porque já está acima aí do que seria da isenção. Mas aí ele entra agora naquela novo método que não existia antes, que tem a parcela dedutível de 528, né? Aí tem que fazer dois tipos de cálculos, né? Para verificar se compensa você fazer pela parcela dedutível, abatendo esses 528, ou seguir a tabela aí do imposto de renda, que é as faixas de 7,5, 15 e assim por diante. Até 2 salários mínimos, já fazendo as contas manual, antes mesmo de vir aqui a gente fazendo o teste, não compensa, vale pelo dedutível. Passando disso, já vale seguir a tabela do imposto de renda, mas acima de 2.112 já tem que fazer o cálculo. E prestem atenção, contabilidades, viu? O cálculo mudou para a primeira faixa. Total. Então, vocês têm que ver, vocês devem ver, na verdade, qual das duas modalidades vai beneficiar mais o funcionário, porque a regra é essa, onde ele sai mais beneficiado. Então, não adianta só se fazer aquelas deduções, aplicar as alíquotas de acordo com a tabela. Agora, a gente tem esses 528 que encara como simplificado. Então, prestem atenção, contabilidade, atualize o sistema de vocês e procure se informar sobre isso. Para não prejudicar o empregado, né? Justamente. Acaba tirando o benefício. Que o empregado teria, isso mesmo. Tá. Guilherme Ruivo perguntou: tenho que retificar minha declaração anual feita este ano? Não, a mudança da tabela ela vale a partir de 1º de maio, mas ela só vai ter, né, o benefício, vai ter sua alteração para a declaração de 2024, que é referente ao ano de 2023. Então, para quem já declarou, vai declarar até 31 de maio, é referente a 2022, então não precisa fazer nenhum tipo de mudança na declaração. Essa é a questão daquele princípio da anterioridade, né? Toda mudança só deve ser aplicada para o exercício seguinte. Isso aí. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta. O Tiago Antunes que pergunta, Ana, como declarar o aluguel no imposto de renda? Então, eu vou falar que, na verdade, para mim teve 2 sentidos. Depende de quem está declarando. Eu que estou recebendo o aluguel ou eu que estou pagando o aluguel? Então, vou exemplificar das duas formas, tá? Se eu estou recebendo o aluguel, eu tenho que declarar na parte de recebimentos, né, de pessoas físicas, tem um campinho de aluguéis e eu lá lanço manualmente, mês a mês, todo o valor que foi recebido, lembrando que eu posso abater o susto que eu tive, né, referente ao aluguel, taxa de administração, aí eu posso abater e lançar o líquido, né, que realmente me sobrou nos recebimentos de pessoas físicas / aluguel. Eu que recebi o aluguel. Eu que estou pagando o aluguel, já é diferente. Eu vou na aba de impostos pagos, pagamentos efetuados, na verdade. Tem o códigozinho de pagamento de aluguel, onde eu coloco no CPF do locador, que foi eu sou, o locador sou eu que estou locando, do locatário, que foi quem locou para mim o imóvel, o CPF dele e o valor que eu paguei do ano, informando que é de aluguel, para poder cruzar as informações, tá bom? E o mesmo Thiago perguntou também, como declarar o lucro imobiliário? Tá.
o lucro imobiliário, se teve, né? O lucro imobiliário, eu entendo que a pessoa está perguntando que ela teve o lucro imobiliário. Ele é calculado por um programa chamado GCAP, tá? Da Receita Federal, onde você lança o imóvel, você tem que lançar o valor que você comprou, adquiriu o imóvel, já com as suas benfeitorias, né? Já com a sua valorização, e o valor da venda dele. Então, aí se entende que o valor era menor, que a venda foi maior e que teve um ganho de capital onde você calcula, e aí ele segue a tabela do imposto de renda, as alíquotas certinhas. Calculando o GCAP, ele já sai um DARF para você pagar. Lembrando que, para você pagar o lucro imobiliário, a aquisição, a venda, ela se deu dentro de um mês, você tem que pagar ele até o final do mês subsequente, tá? Mesmo a venda foi em 2023, tem que fazer dentro do ano de 23 e na declaração de 2024, essa informação do GCAP tem que ser importada para o imposto de renda e informar na declaração do ano seguinte. A maioria das pessoas também não fazem e não sabem disso, tá bom? Apesar de ser feita no ano da venda, pagar até um mês subsequente, você tem que declarar no ano seguinte no seu imposto de renda da pessoa física. Ô, Ana, deixa eu te perguntar também, dúvida minha. Isso também tem muitas pessoas nesse lucro imobiliário, por não saberem, não atualizam o valor do seu imóvel na declaração e quando vendem com um valor muito superior e ela, na verdade, o imóvel valorizou, né? Isso é importante também, né? Sim. Tem a valorização, você sempre tem que manter valorizado o seu imóvel na declaração. Porque, por exemplo, se seu imóvel hoje vale 100, você declarou quando você comprou 40 e você vendeu por 120, olha o lucro que você jogou e você não teve esse lucro todo porque teve a valorização do seu imóvel, né? Isso, você tem que colocar, na verdade, toda a melhoria que você faz dentro do seu imóvel, comprovada com nota fiscal, né, as melhorias do imóvel, você pode acrescentar ele como patrimônio no seu bem, o valor dele, para poder a valorizar realmente. Quando você vende, você vende ele com um valor bem maior porque ele valorizou, né? Aí, lógico que o valor de mercado não é a mesma coisa do valor do imóvel, e geralmente se tem um ganho ou aproximadamente isso, é por isso que você tem que colocar, né? Letícia Alencar perguntou: como declarar uma casa que possui apenas a escritura de um terreno? Quase no que a Ana tá falando. Na verdade, assim, primeira coisa, ela tem que regularizar no cartório, né? Tá totalmente irregular. Por quê? Eu não posso declarar no imposto de renda uma coisa que eu não tenho documento. Não tem. Então, na verdade, ela tem que declarar, infelizmente, como terreno, né? E quando sair realmente a escritura, tiver a matrícula do imóvel com a casa, ela, na verdade, quando ela fizer essa documentação, na própria matrícula ela já vai vir com o valor atualizado. Já vem lá desmembrado, prefeitura, tudo bonitinho, aí ela vai vir com o valor atual e venal do imóvel. E aí sim, ela pode, no imposto de renda do ano subsequente, colocar que teve alteração, que transformou de terreno para casa, e colocar todas as benfeitorias e colocar o valor real atual dela. Mas assim, o correto é só quando está realmente com o documento em mãos. Porque vai declarar uma coisa que não porque consta no... porque que acontece? Aí você teve a valorização, ou quando muda, principalmente porque o cartório informa também, né? Hoje em dia é tudo informado. Aí não cruza com a Receita a informação. E quando sair, de repente o valor ou é muito menor, ou é muito maior, e aí você foi informado, a discrepância é muito grande. Então não é o correto. É sempre com o documento em mãos. Romário Pires: qual é o valor máximo que pode declarar de distribuição de dividendos sem precisar pagar imposto? Aqui é uma pergunta que eu também fiquei ali meio na dúvida se ele está falando como um sócio de uma empresa ou como um investidor, por exemplo. Porque o lucro, na verdade, é tudo que me sobrou eu como um sócio de empresa no final de todos os abatimentos, né? Meu saldo final que vai que sai no meu informe de rendimento. Sobre isso eu não tenho imposto. Por quê? O meu lucro eu não pago imposto de renda sobre ele. Ele já foi abatido tudo dentro da minha sociedade, da minha empresa, correto? Então, quando ele vem para mim no informe, ele já vem com isenção de imposto de renda. Dividendos já é para acionistas. Então, eu entendo que se eu ganhei os dividendos lá, por exemplo, numa aplicação, quando eu faço a aplicação e eu tenho dividendos daquilo, ele já me vem líquido. O imposto também ele já é abatido da própria negociação. Então, ele também não vem para me pagar. Mesmo que eu lance os dividendos dentro do meu imposto de renda, eu não vou pagar, porque ele também já me veio líquido. Eu tenho que informar, eu tenho a obrigação. Tanto do lucro como sócio, ou do lucro como dividendos, como acionista, por exemplo, de qualquer transação, ele já me vem líquido e eu não preciso pagar imposto sobre isso. Mas aí são coisas distintas. A parte de dividendos é mais para acionistas, né, no caso, e a parte de lucro é para sócios, né, empresa, né, individual. Então, atenção para não ter bitributação. Sim, certo? e sim. É que você, dependendo do lugar, se você lançar no lugar errado na declaração do imposto de renda, você acaba pagando, realmente. Você tem que saber lançar corretamente dentro do imposto também. Bom, o Ivan Silva perguntou
Essa aqui é bem novidade, hein? E até, eu não vou fazer um comentário. Não vou fazer um comentário. Se deveria, mas não vou fazer. Deixa para uma outra oportunidade. Você tem que assistir mais episódios para entender o que eu vou falar. Mas beleza. Como funcionário de uma empresa que trabalha em São Paulo, deve receber o salário mínimo? Pelo paulista ou pelo federal, Ana? Boa pergunta. Qualquer trabalhador do estado de São Paulo, né, de empresa privada ou doméstica, ou seja, que trabalha dentro do estado de São Paulo, ele tem que receber o mínimo estadual. Se o mínimo estadual for menor que o federal, já não pode, até porque ele geralmente não é. Ele tem que se igualar, na verdade, né? Mas, por exemplo, está na Alesp em São Paulo, né, a proposta para aumentar para 1.550. Ainda não foi assinada. Já está a proposta, acho que vai ser assinada, mas ainda não foi. Então, ainda não está sancionada. Então, se aumentar, por exemplo, para 1.550, todo o estado de São Paulo, doméstica, por exemplo, que é a maior parte, tem que receber 1.550. Agora, convenção coletiva, por exemplo, a gente tem bastante empregados que tem um piso, de repente, menor. Como padarias, o setor de panificação, o piso, de repente, se for menor, vai ter que se adequar ao salário mínimo paulista. Tá? Aí ninguém pode receber menos que o paulista. Hoje está todos iguais, 1.320, federal e o paulista, mas se caso realmente vir aumentar, tem que seguir o paulista. E uma observação quanto a isso é que muitas vezes, mesmo que você entre em contato com o sindicato diz que você tem que seguir o piso da convenção coletiva. Só que existe uma outra lei posterior, então você pode vir a ter problema lá na frente. Isso quer dizer que é melhor você pecar por mais do que fazer algo, por mais que o sindicato diga, tem uma lei que sobrepôs aquilo e existe um mínimo dentro do seu estado, como existe um mínimo dentro do país, né? Isso. E não pode ser inferior a isso. Então, prestem atenção também nisso, tá? Tem que visar sempre o que é melhor. Isso, o que Isso. for mais Tudo que for benéfico. benéfico. O que for mais benéfico. Para o Isso. funcionário. Isso. André Fernandes. A empresa não forneceu meu informe. Tem alguma outra maneira de emitir? Tem, André. Na verdade, a empresa é obrigada a fornecer, é por lei, né, o informe. Mas vamos supor que, por algum motivo, você não conseguiu contratar o RH, não conseguiu. Você pode tanto ir na própria fazenda, na Receita Federal, pessoalmente, e tá pegando esse informe, ou hoje pelo site do ECAC mesmo, né, pelo site da Receita, no ECAC, criando um código de acesso à pessoa física, você consegue puxar todas as suas fontes pagadoras. E agora com o Portal Gov também, né? Todo mundo, a maioria das pessoas fizeram essa senha do Portal Gov por conta da carteira de trabalho digital, né? Que hoje é tudo por ela. Você também consegue puxar pelo Portal Gov lá, o demonstrativo, ele sai até completinho. Geralmente, quando eu até tenho dúvidas quando eu tô fazendo imposto de renda, eu vou lá, eu não confio, eu falo, pô, a Natália tá faltando um informe, ela não me mandou todos porque eu sei que ela tem mais. Eu vou lá no ECAC e puxo pelas fontes pagadoras e acho todos os informes dela que ela não enviou e faço porque eu não confio, mais ou menos assim, tá bom? Mas é bem facinho. Entenda, isso foi só um exemplo, isso não quer dizer que aconteça, viu? Não é justo? Não, É só um exemplo, pelo amor. Agora, a Simone Cordeiro fez uma pergunta aqui que eu vou até devagar. Vou ler devagar para você entender, vamos lá. Queria saber, quando eu tenho custo anual com convênio, qual a porcentagem é abatida e quando tenho que pagar esse imposto? Então, quando ela tem um custo com convênio, qual porcentagem é abatida desse valor e quanto ela deve pagar de imposto? E o que acontece quando tem o valor a restituir? Por exemplo, eu tive um rendimento de 25 mil ano passado. Gerou uma restituição de 750, sem declarar custo com convênio. Quando eu incluí a empresa, aumentou quase nada de restituição, foi para 757, R$7 a mais, com a inclusão do convênio. Só quando inclui a despesa. É meio... Essa foi né? complexa, assim, não é nem complexa, é que assim, o que a gente fala? A gente tem que ter os documentos em mãos para analisar a situação. Nesse caso, o que foi 25 mil, o imposto de renda geralmente você declara acima de 28, eu achei um pouco alto a parte do imposto de renda que foi descontado, mas ok. O imposto de renda ele tem tanto a parte simplificada, que é a parte que você só não precisa colocar suas deduções, como a parte por deduções legais. O que acontece? A alíquota para despesas de saúde é no máximo de 20%. No desconto simplificado, ele é 20% Para qualquer coisa. E no dedução, é 20%, ele tem um limite. Não, no simplificado ele tem um limite de até 16 mil e alguma coisa. Do dedução legal, é 20% do seu total. Às vezes você coloca várias despesas, mas pelo simplificado ainda vale mais a pena do que por dedução. Então, assim, não dá para você ter um parâmetro a não ser analisando toda a documentação. Não quer dizer que a despesa é muito alta
que vale a pena você ter, vai depender muito da faixa de recebimento. Às vezes o teu recebimento foi pouco e você teve muita despesa, não faz diferença nenhuma. Vale mais a pena pelo desconto simplificado, porque as taxas, as porcentagens de isenções são diferentes de um para o outro. Então, depende muito, é sempre fazendo o imposto de renda com a documentação em mãos, é que a gente olha o que é mais benéfico para a pessoa. Sim. Então, pode ser que realmente ela não tenha tido diferença de um ano para o outro, por quê? Porque, de repente, em um ano foi simplificado e no outro foi por dedução legal, e aí ela não sentiu diferença nenhuma. Tá bom? Por isso. Mas aí só analisando mesmo, não dá para ter essa noção assim. Por isso que é igual com o pessoal assim, quanto que é? Vou mandar embora. Ah, calcula minha decisão aí, eu entrei o ano passado e ganhei um salário. Não dá. Tem que ter realmente todos os documentos em mãos para poder falar precisamente o porquê que teve essa discrepância, essa diferença, tá bom? Respondeu, porque na verdade o salário mínimo estadual ainda está na LESP, Sim. tá? Então eu vou perguntar, porque a gente adora quando as pessoas participam, né? Então, Pedro Nunes, como estagiário, ganho um salário mínimo e a partir de quando eu vou receber o reajuste? Então, referente a esse mês de maio, então o seu salário no quinto dia útil de junho ou 31 de maio, dependendo da pessoa, você já vai receber ele com reajuste, que é 1.320 hoje, né? Se saiu da Alesp, que seria o estado, que é o salário mínimo paulista que a gente fala, aí você já vai receber pelo paulista, que é 1.550. Mas como ele vale a partir de maio, é sempre a partir do mês subsequente, então, do pagamento de junho, que é referente a maio, que você recebe a maior, tá bom? Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, é do David Miramoto. Ele pergunta: possuo plano de saúde, porém ele foi adquirido pelo MEI. Eu posso declarar no meu IR de pessoa física? Ó, para você deduzir, na verdade, o plano de saúde, você se entende que você teve esse gasto com ele, que você pagou. É que nem um funcionário de uma empresa, a gente tem um plano de saúde, eu desconto no Olerite, ele tem, qual é o benefício dele por ser empresa? É porque você paga mais barato, mas é descontado no meu Olerite. Então, eu posso lançar realmente, porque a Unimed, por exemplo, ela informa pelo seu CPF o valor que foi contribuído. Mas o que me dá direito de lançar no meu imposto de renda é a minha contribuição para ele, que eu paguei, né? Ele paga a MEI, ele paga o plano de saúde pela MEI, só que ele é que paga. Então não tem problema nenhum. A diferença deles pagar por MEI, que seria pelo CNPJ, que a gente fala que é jurídico, é que ele tem uma redução no custo. Mas é dele, pessoa física, o CPF dele, então ele pode sim estar lançando no imposto de renda o valor que ele realmente pagou. E pronto. Vamos dizer assim, vamos supor, tem empresas que têm coparticipação. Eu pago 50, a empresa paga 50. Eu só, na verdade, o correto no meu imposto de renda é lançar o quê? O meu é 50, porque a empresa teve a coparticipação do outro. A gente sabe que tem gente que lança todo, mas o correto lá é a coparticipação que eu paguei, né? Que foi a despesa que eu realmente tive, tá bom? Mas o convênio, ele tem um valor total, porque as empresas, né, de saúde, elas fornecem o valor total que foi pago para aquele CPF, tá bom? Mas pode, sim. Mais uma pergunta da nossa querida Sandy Hamst. Existe um limite de idade para obrigatoriedade ou dispensa de apresentação de declaração de imposto de renda anual? Não há limitação de idade. Na verdade, o que determina, né, a obrigatoriedade da declaração é aquelas regrinhas básicas da Receita Federal. Ou você teve isenções até 40 mil, ou adquiriu algum bem acima de 300 mil, acima de 28 hoje, né, 28.559, que ainda é a regra, né, de 2023. Você ultrapassou, você entrou dentro da obrigatoriedade das regras da Receita Federal, você tem que declarar indiferente da idade. Pode ter 100 anos, Muita você tem gente que acha declarar. que não, né? Que Muita é uma gente, idade a maioria, né? É. A pessoa se aposenta, não precisa mais declarar imposto de renda. Não paga ônibus, não vai declarar imposto de renda, muda tudo. Muda tudo, mas tem sim, tá, gente? Mais uma pergunta da Beatriz Nogueira. A Bia perguntou. Não, não era a Beatriz, não. Agora é o Gabriel. Não, é Beatriz É Nogueira. Beatriz? É, Beatriz Nogueira. Ah, não, desconto simplificado, para que ele serve? A gente já respondeu, A gente meio que né? já respondeu essa pergunta, que Já na fez verdade essa ela é mesma. como se fosse um limitezinho a mais de isenção É. para beneficiar para quem atinge a primeira linha, né, da tabela do imposto de renda. Então, assim, que de 2.112, ele te dá uma isenção até 2.640, que a gente falou que beneficia ali até, geralmente, quem ganha até 2 salários mínimos. Aí ele faz esse abatimento de R$ 528, que é bem legal. Então, aí às vezes a gente pensa que assim, começa a contar a partir de 212, mas, na verdade, o limite de isenção é só para 2.640, se você chega aí nesse limite. É mais ou menos isso. A gente respondeu isso meio que no primeiro, né? Isso, tá bom? Nossa, Gabriel, espero que eu fale certo o seu sobrenome. Gabriel Kostev.
Contribuinte com doença grave está desobrigado de apresentar a declaração? Não, Gabriel, ele não está. Na verdade, a gente até comentou isso no último no último episódio, que foi uma das coisas que foi, né, perguntadas também, que foi relativa à pergunta. Na verdade, você ter a doença grave, ele não te isenta. Para isso, você precisa entrar, né, com requerimento no INSS, comprovando, né, ali que a sua doença está dentro das regras da Receita Federal para que tenha isenção, para que eles consigam dar essa isenção para você. Na verdade, você tem que pedir primeiro no INSS, depois na Receita Federal, são processinhos diferentes, mas não, você tem que declarar normalmente até que você consiga essa isenção. Ok. Bom, o Rivaldo Divino perguntou: Ana, Esse qual é o Rivaldo tratamento Divino. tributário do lucro auferido com a criação e venda de cães, passarinhos, gatos e etc? Tá. Uma Eu boa acho, pergunta eu acho essa, viu, que Juliana? ele deve ter vários petzinhos em casa. Acho que ele tá querendo vender. Deixa vamos lá. Na verdade, depende tudo da habitualidade, né? A gente fala, porque tudo que é feito. Eu vou entender que ele pensa em como declarar aquilo como uma renda para ele. Porque assim, tem gente que não tem uma renda fixa, não trabalha, e trabalha de formas esporádicas e quer declarar aquela renda até para poder ter um comprovante de renda. Então, se eu faço aqui isso de forma, por exemplo, que não é habitual, é uma forma esporádica, tem gente que cruza os cãezinhos e vende uma vez na vida uma loja lá para ganhar. Aquilo, na verdade, entra para mim no meu imposto de renda como um ganho de capital, tá? Porque ele não é habitual. Agora, se é habitual, eu faço isso o tempo inteiro, né? Eu estou ganhando dinheiro realmente com aquilo, eu estou trabalhando com aquilo, ela é habitual, ela é corrida, né? O tempo todo que a gente fala. Aí, ele, na verdade, eu nem posso ser uma pessoa física, seria como se fosse um empresário individual e eu tenho que colocar ele para tributar no meu imposto de renda e o que sobra para mim é o meu lucro. Tá? Então, são coisas distintas, depende muito da habitualidade de como eu faço esse comércio, vamos dizer assim, dos animais, tá bom? Marcelo Ferreira. Estão isentos do imposto sobre a renda os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudos? Eu gostei Interessante essa bastante, pergunta. eu gostei bastante que foram perguntas diferentes da primeira, né? A gente pensa que não, mas vê como tem bastante coisas bem diferentes, né? Na verdade, é isento, a maioria das pessoas não sabem, mas bolsa de estudo é isento porque ele se entende como se fosse uma doação. A pessoa que está, por exemplo, me doando, se ela não está querendo ganhar vantagem nenhuma, e a pessoa que está recebendo a doação não está fazendo nada em troca disso, ela entra como isenção, você não paga o imposto de renda, porque eles entendem que isso não está crescendo, a Receita entende que ela não está elevando ganho patrimonial, e sim cultural, e que isso não tem problema nenhum. Então, você ganha realmente a isenção, desde que ninguém esteja tirando vantagem ou ganhando alguma coisa em cima disso. Legal. Mas realmente é isento, tá bom? E muita gente não sabe disso. Não sabe. É verdade. Não sabe. Boa pergunta, Marcelo. A Vanessa Feijó perguntou: filho universitário que completou 25 anos durante o ano de 2022 pode ser considerado ainda dependente? Boa pergunta, Vanessa. Eu tive um cliente que aconteceu isso esse ano e ele me perguntou. É considerado dependente, sim. Dentro do ano que ele faz 25, se em algum momento ele teve 24, mesmo que seja em janeiro, ele ainda é dependente. Só no ano subsequente é que ele sai de dependência. Mas aí, então, por exemplo, se foi em janeiro, que foi o caso do meu cliente, que foi em janeiro de 22, ele fez 25. Então, ele ainda consegue entrar como dependente no imposto de renda só a partir do 2024 que ele não é mais. É porque dentro do exercício ele ainda tinha a Isso, idade dentro do limite. exercício ele ainda tinha a data limite, a idade, tá bom? Mas muita gente também não sabe disso, né? Eu falo 24 não tem. Deolinda Caetano. Quais são os valores Dona Deolinda. Deolinda. Quais são os valores passíveis de exclusão dos rendimentos de aluguéis? Uma ótima pergunta que a gente já estava falando referente à primeira pergunta do aluguel e que muita gente não sabe, né? O pessoal que recebe, principalmente, que tem que declarar, né, o rendimento de aluguel, eles pegam só o valor do aluguel e abaixam apenas a taxa de administração. Por quê? Porque a administradora manda o informe dessa forma. O valor do aluguel menos a taxa de administração e o líquido. Mas não, você paga o IPTU, você paga em condomínio, você paga taxas que for referente... Na verdade, eu locador, né? Se eu locador tenho essa despesa, se é o locatário, não. Aí eu posso abater. Na verdade, então, o meu lucro do aluguel é o líquido. Então, eu posso abater IPTU, eu posso abater condomínio, eu posso abater E é muito taxas de comum ter administração. pacote. Pacote. Aí o pessoal entende, e assim, a maioria é pacote, e o pessoal vai lá, na hora de eu declarar imposto de renda, eu declaro que eu paguei 2,5.
que eu paguei. Aí eu que tô recebendo, a única coisa que a maioria faz, só tira a taxa de administração. Mas, só que, na verdade, eu só pego 2.000 na mão, porque eu paguei IPT, eu paguei taxa de condomínio, um monte de coisa, e as pessoas não sabem, não abate. Porque, na verdade, acho que, assim, as próprias administradoras de condomínio ou de casas, eles também não explicam, né? Eles deveriam instruir um pouco melhor, e a pessoa acaba tendo prejuízo porque paga imposto de renda e bastante sobre o aluguel. Porque a tabela do aluguel, o imposto de renda é a mesma tabela normal do empregado ou do sócio lá do imposto de renda. Faz uma diferença muito grande. Muito E pegando grande. esse gancho também da questão das despesas, algo que tem acontecido bastante com a gente é a questão do Uber, né? É a mesma coisa. Sim. O Uber ele tem despesas, ele tem o rendimento dele, o informe. Sim. Tô dando o exemplo do Uber, mas a gente pode usar as demais empresas também, Sim. né? E aquele valor muitas vezes não tá batido, né? Na Sim, despesa com gasolina, manutenção de veículo, né? Sim, aí tem gente que aluga o carro para trabalhar, que são os motoristas de aplicativo, eles têm despesas de combustível, manutenção do veículo, tudo isso é despesa. Eles, na verdade, eles têm que ter um controle disso e comprovadamente guardar isso, porque se caso lá a Receita te cobrar, né, você tem que ter aí essa despesa, e muita maioria não faz, abastece, nunca mais é uma despesa. Na verdade, o teu ganho é só o líquido daquilo que sobra. O que precisa ser frisado é que o imposto de renda incide sobre o acréscimo patrimonial, É isso, o é isso. lucro. Isso é importante, pessoal, porque a gente teve vários casos de informes que chegaram com valor muito alto e, consequentemente, desenquadraria a pessoa do MEI. Muitos Uber são MEI, porque eles não tinham o total de despesas para lançar. Na verdade, nem sabiam que tinha que abater o valor das Sim, despesas, sim. né? Então, se você é Uber... Não tem essa informação. Procura um contador. como Motorista de sempre, aplicativo, como a gente né? motorista de aplicativo. Como a gente sempre fala, procura um contador, por quê? Para você não fazer besteira, para você não desenquadrar e ter dor de cabeça, para você trabalhar da maneira correta, né? E vamos para a nossa última pergunta do dia. Agora que eu tava gostando. Agora que eu tava já virando. Vamos fazer parte 2, parte 3, entendeu? Pós-imposto de renda, como tá a sua vida Como tá a pós-imposto sua de renda? vida? Tá bem? Tá viva? É 31 de maio, a gente vê. O Anderson Caio perguntou: sou aposentado por invalidez, preciso declarar o imposto de renda. E como eu consigo o acréscimo de 20% na minha aposentadoria? É uma ótima pergunta, duas em uma. Vamos lá. Na verdade, a aposentadoria por invalidez, se eu já entrei me aposentando por invalidez, automaticamente eu já sou isento de imposto de renda. Ou melhor, desculpa, se for por acidente de trabalho. Então, vamos lá. Eu me acidentei, né, e me aposentei por conta daquilo. Se for aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, automaticamente eu já tenho isenção. Não, mas não é regra para todos, não é a invalidez. A maioria pensa que só porque é por invalidez eu tenho isenção. Não, só se for diretamente acidente de trabalho. Agora, tem aquelas doenças graves, tem aquelas doenças da Receita Federal ou aposentadorias que, se você se enquadra naquela, como cegueira, algumas coisas que a gente já viu, falou da última vez, você entrar com o processinho, como a gente citou na pergunta anterior, aí ele consegue a isenção, mas só com o processo. O único que diretamente te dá a isenção é se for aposentadoria por acidente de trabalho. Aí você diretamente nem precisa pedir, porque já é automático, ela já nem desconta de você. Os demais tem que entrar com o processinho, porque você precisa provar toda, né? Porque a aposentadoria por doença, ou doença, tem vários tipos de doença e não são todas que a Receita dá a isenção. Então não tem essa. Não é para todos, né? Tem que seguir algumas regras e a parte de solicitar é a mesma de qualquer outro benefício do INSS. A parte dos 25% da aposentadoria, a maioria não sabe, né? Para quem é aposentado por invalidez e, por exemplo, precisa de uma ajuda. Por exemplo, eu preciso que alguém fique me acompanhando, eu não consigo fazer as coisas sozinha, ou tomar um banho, ou andar, eu tenho que ir no médico. Uma pessoa cega, por exemplo, que tem outra doença, não consegue andar direito. Você precisa de alguém que está como acompanhante de idoso, 24 horas. Essa despesa que eu tenho a mais, o INSS, ele me acresce de 25% desde que comprovado. Mas vamos supor, aí eu consegui, ok, eu recebo 25% do valor que eu já recebo, então se eu ganho um salário mínimo, por exemplo, eu recebo 25% a mais ali, referente ao meu benefício. Só que não se estende aos dependentes. Então vamos dizer que eu vou falecer, eu sou aposentada, aí eu posso passar para minha filha, por exemplo, que é menor. Então ela recebe a minha aposentadoria ali por morte, só que esses 25% não se estende a ela. Sim, porque os 25% por conta do é para cuidador. beneficiar aquela pessoa que morte, depende de alguém. apenas o valor realmente do benefício da aposentadoria, tá? Mas é a mesma coisa da solicitação da isenção. Só entrar com um pedido de 25%, comprovadamente, eles vão pedir tudo, né? Os laudos médicos comprovando que você não tem a condição física
de ficar sozinha sem um acompanhante, que você precisa de um tratamento mais especial, aí eles dão aí os 25% a mais. Nossa, E a maioria das pessoas não sabem disso. Isso é muito interessante, que Sim. muitas vezes as pessoas deixam até de contratar alguém por falta Por de falta disso, é recursos. verdade. Mas se você tiver 25% do seu ganho, já é uma ajuda e tanto, né? É, Então é eu- algo que é bem, Eu falei, bem você lembra a legal. gente, quantas pessoas a gente tem vários clientes que a gente tem que tem pais acamados, que não saem mais da cama e que precisam de cuidador de idoso ali 24 horas que fazem revezamento. Então, assim, você tem um baita de um custo, Sim. né? E é 25% do valor do benefício. Então, quem recebe até um benefício melhor é uma ajuda bem legal, né? Lá um super tema pra LF de post, hein? Nós já temos, inclusive. Olha, que Ah, beleza. A gente já falou sobre os Ah, a questão de que legal, 25%. porque, nossa, É, muito é. importante. Mas isso, é né? verdade, e Sim. muita gente não sabe disso, aí é bem legal. Sim, é ter uma dependência para sobrevivência faz com que você consiga ter esse acréscimo. Muito Isso legal. É bem legal. Então, a gente está quase encerrando. Ana, fale um pouquinho do que você faz, da contabilidade. Quem quiser te encontra onde, como. Vamos lá novamente, né? Obrigada de novo vocês aí pelo convite. Adorei participar, me senti melhor dessa vez. Nem manchada, tá nem vermelha, gente. Vermelha, não, foi Já bem tá legal. pronta, já. Mas assim, quiser encontrar a gente na Conte Farias, na contabilidade, a gente faz um ótimo trabalho, a gente dá uma ótima assessoria. Tem o telefone, né? Acho que fica, né? O telefone. A gente tem as redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente está sempre à disposição. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp que a gente responde todo mundo. A gente está na loucura agora do imposto de renda. Até 31 de maio, assim, a nossa vida fica ao avesso, né? Mas a gente está aí para tirar qualquer dúvida, tanto trabalhista como contábil como fiscal. Precisar jurídica, a gente tem a assessoria da doutora Laís, né? Mas e qualquer outra dúvida que surja, da parte da gente está sempre ali à disposição de qualquer cliente, apareça. E é importante frisar que a contabilidade, além de prestar todo o serviço contábil, a gente também presta assessoria. Isso. É um serviço bem diferenciado, é bem legal para vocês. Procurem a Conte Farias, viu? Vocês viram aqui que são muitas dúvidas, né? Que cada pessoa passa por uma situação diferente. Tem pessoas que a gente vê depois que acabaram pagando imposto a mais e, na verdade, tinha benefícios. Então, assim, vou reiterar mais uma vez a importância de se procurar um profissional qualificado, especializado, que saiba o que está falando. E não é porque ela está aqui, não. Ela faz o meu imposto de renda, gente. Então, assim, procure mesmo um contador, uma pessoa de confiança, porque imposto de renda é sério. Então, vocês precisam ter um profissional para dar todo o respaldo. E essa mulher aqui dá. Obrigada. E antes de encerrar, vou pedir para vocês novamente, se você gostou desse conteúdo, curte aqui embaixo, segue a gente no YouTube. Não adianta só visualizar, gente. Às vezes vocês não querem um conteúdo bom, segue a gente. Segue a gente nas redes sociais também. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha trago para vocês esse tema de maneira simplificada para acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Tá bom? Um beijo, Obrigada. gente. Tchau, até a Beijo, próxima. tchau. Tchau.